Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a mordomia da adoração. É a lição de número 6, de 11 de agosto de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender o que é a adoração, né, e qual o propósito divino para a adoração do cristão. Como o cristão pode adorar o nome do Senhor nosso Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Com o nosso professor Elinaldo Renovato de Lima. Nós estamos sendo grandemente abençoados por Deus ao longo desse trimestre. Tem sido maravilhoso, né? E eu quero agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Meu muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que está aqui pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da cidade de Pancas, no Espírito Santo, e sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus com o pastor José Lopes, segundo superintendente da Escola Bíblica Dominical, professor da EBD, e estamos juntos para adorarmos o nome do Senhor, com o ensino da palavra de Deus. Fico muito feliz de ter você aqui no nosso canal, E quero também pedir a você para compartilhar com os seus amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, os alunos da Escola Bíblica Dominical, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de João, no capítulo 4, versículo 23, que diz: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram." A nossa verdade prática diz: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. E daqui a pouco, antes mesmo de começar o nosso conteúdo, eu quero falar para você algumas diferenças entre o adorador e a celebridade. Mas antes quero falar para você aí, da nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de João, no capítulo 4, versículo 19 a 26, que nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero incentivar você a fazer a leitura, tanto na Bíblia, quanto aí na sua lição, e também a leitura diária, todos os dias da semana, um texto da Palavra de Deus, para você fazer a leitura com a sua família, no conhecido culto doméstico. Isso é uma maravilha. A leitura diária é uma preparação para que o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito esteja familiarizado com o conteúdo que vamos estudar no domingo. Posto essas considerações, como disse para você, há uma diferença gritante entre o adorador e a celebridade. A celebridade, ela busca palco, ela quer o glamour. O adorador quer comunhão com Deus. A celebridade quer ser vista pelas multidões. O adorador não precisa ser reconhecido por ninguém. Ele não quer ser reconhecido. Apenas quer que seja escondido debaixo das asas do Altíssimo. Está num lugar seguro, num lugar secreto, onde apenas os olhos do Altíssimo o vê, e onde a sua glória o contempla e a sua glória o cubra ali debaixo do altar do Senhor nosso Deus, no Santo do Santo. A celebridade
geralmente ela chega na hora do show, né? Na hora em que o show vai começar. O adorador chega na hora da adoração, na hora da oração. A celebridade chega na hora do show. O adorador chega na hora da oração. Os adoradores, eles chegam primeiro na igreja. Os adoradores, eles não importam se a igreja está cheia ou se está vazia. Eles querem achar um lugar para oração, um lugar para falar com o Senhor nosso Deus. A celebridade, ela gosta de multidões, né? A celebridade gosta de multidões. Adorador gosta do particular com Deus. É possível, né, cantar e não adorar. É possível orar e não adorar. É possível pregar sem adorar. É possível ir à igreja, aos cultos, às escolas bíblicas dominicais, sem adorar a Deus. Mas é impossível um verdadeiro adorador não cantar louvores ao Senhor. É impossível um verdadeiro adorador não querer gastar tempo na oração, não querer gastar tempo no ensino, no aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus. O pastor saudoso João Colenda Lemos, fundador do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, dizia que a igreja do adorador não tem paredes. Não há limites para adorar. Não há limites para o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não está preso ao tempo e ao espaço. Ele adora em espírito e em verdade. O dicionário Wycliffe define adoração como a ocupação da alma com o próprio Deus. A ocupação da alma com o próprio Deus. A adoração ela é independente do que temos para pedir a Deus, da nossa necessidade de pedir alguma coisa a Deus. O adorador, ele adora a Deus mesmo sem estar sentindo uma necessidade de pedir alguma coisa para Deus. Algum bem material, uma cura, uma bênção daqui e dali. O adorador não depende disso. A alma do adorador necessita de se ocupar com o próprio Deus. E nesse embalo da adoração, é claro, o adorador, ele pede, suplica, intercede, agradece, mas independente de qualquer ato do adorador, o que o define como adorador é a sua ocupação com o próprio Deus, a sua intimidade com o próprio Deus. No Antigo Testamento, só podia oferecer culto no templo, no tabernáculo primeiramente, e depois no templo. E só poderia oferecer culto os oficiais do culto, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas ajudavam na preparação do culto. No Novo Testamento nós vamos ver que a dinâmica da adoração, ela muda de uma forma total, né? Dá uma guinada geral. A adoração no Novo Testamento é para todos aqueles que sentem a necessidade de buscar ao Senhor. O que é adoração? Adoração, ela vem do latim adoratione, no sentido etimológico significa culto ou veneração. Para o cristão, adoração é a veneração elevada que se presta a único Deus, como sendo uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é adoração, a prostração diante de alguém, de algo ou de alguém. Para nós, os cristãos, a adoração ela deve ser feita a único Deus, que deve ser reconhecido como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra adoração, ela ocorre mais de 100 vezes.
né, com o sentido de curvar-se diante de algo ou de alguém, prostrar-se diante de Deus, né, trabalhar ou servir a Deus. Então a palavra adoração significa prostrar, curvar-se, e a palavra adorar, né, que está ligada à palavra adoração, tem o sentido de servir, de trabalhar. Portanto, todo serviço reverente e humilde que nós fazemos na casa de Deus é também adoração. Todo o nosso trabalho na casa de Deus é uma adoração ao Senhor nosso Deus. Até mesmo aquele serviço mais humilde, aquele serviço menos desejado, que é limpar os banheiros da igreja, fazer a limpeza da nave da igreja, limpar o quintal da igreja. Até esse serviço, que é o menos desejado por muitos de nós, quando nós fazemos com amor, quando nós fazemos com humildade, né, com ato de adoração ao Senhor, esse serviço, ele é uma adoração ao Senhor. Ele é um culto ao Senhor. Tudo que nós fazemos na casa de Deus. Aliás, não há um serviço na obra de Deus mais importante do que o outro. O pastor não é mais importante do que o presbítero ou o evangelista. O evangelista não é mais importante do que o presbítero. O presbítero não é mais importante do que o diácono ou auxiliar de trabalho. Todos têm a mesma importância. Aqueles que se assentam nos bancos da igreja para adorar o Senhor, se estão ali para trabalhar para Deus, eles têm a mesma importância e estão apresentando a Deus a mesma adoração, né, que os demais estão apresentando. No Novo Testamento, a palavra adoração, né, do grego é proskinel. Depois nós temos uma outra palavra ainda, né, do grego, que é latreia. Nós vamos ver aqui no terceiro item. Nós vamos ver primeiro a palavra proskinel, que significa prestar homenagem a algo ou a alguém, venerar, ser reverente, beijar a mão, né? Essa é a expressão adoração, né, no grego, que tem, na verdade, o mesmo significado da expressão adoração no Antigo Testamento. E aí nós encontramos outras palavras, né, relativas à adoração, que é latreia e leiturgia, ou liturgia. A palavra latreia, né, significa adoração ou culto, né, e daí deriva a palavra idolatria, adoração a ídolos, que é condenado veementemente pelas Escrituras Sagradas. Deus falando através, né, de Moisés, né, no Decálogo, dos 10 Mandamentos, diz: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não farás para ti imagens de escultura. Então, qualquer adoração que não seja a pessoa de Deus é idolatria. E nós podemos adorar muitas coisas. Podemos adorar pessoas, adorar objetos, nós podemos adorar muitas coisas. E, nesse sentido, nós estamos sendo idólatras. Idolatria não é apenas adorar, né, um santo, uma imagem de gesso, ou de madeira, ou de pedra. Adoração, idolatria é adoração a qualquer coisa que não seja o Senhor nosso Deus. Qualquer objeto, né, qualquer ser que não seja o Senhor nosso Deus. Adoração, para ser verdadeira, para ser coerente com a Bíblia Sagrada, precisa ser única e exclusiva ao nosso Deus. E temos também a palavra liturgia, né, que também significa adoração, e o sentido mais explícito da palavra é de serviço prestado em favor do povo. Só que hoje a palavra liturgia,
ela tem mais a ver com a forma, com a organização do culto. Daí nós falamos a liturgia da Igreja Batista, a liturgia de culto da Igreja Presbiteriana, a liturgia de culto da Igreja Metodista, a liturgia de culto da Igreja Assembleia de Deus. E por aí se vai. Liturgia, nesse caso, refere-se à organização do culto, né, para cada denominação. Né? A liturgia do culto, né, de uma denominação para outra, em nada diminui a adoração, a essência da adoração ao Senhor nosso Deus. Né? O que vai contar na liturgia é se a programação do culto, se a liturgia está sendo voltada para Deus mesmo, ou se a liturgia é um mero formalismo religioso. Se for um mero formalismo religioso, certamente não agradará ao Senhor nosso Deus. Mas se a liturgia for preparada para agradecer ao Senhor, né, for feita para homenagear, para prostrar-se diante de Deus, para beijar ao Senhor, beijar a mão do Senhor, por assim dizer, né, como aparece aqui, né, no verbo grego proskinel. Se essa liturgia for nesse sentido de adorar o Senhor, certamente esse culto será aceito por Deus, independente da maneira que ele foi conduzido. Se cantou 3 hinos ou se cantou um hino só. Se fez a leitura antes de cantar os hinos ou se cantou os hinos depois fez a leitura. Isso não vai mudar automaticamente, necessariamente não vai mudar nada. O que vai ser considerado aí é o coração do adorador, a atitude do adorador. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí, né, como adorar a Deus. Como nós podemos adorar o Senhor? Primeiro, adorar em espírito e em verdade. Essa lição de hoje, ela está baseada no texto em que Jesus encontra com a mulher, né, lá no poço de Jacó, a mulher de vida duvidosa, né, que está ali tirando água num horário terrível, a hora mais quente do dia, né? E Jesus encontra com essa mulher e pede água a ela, uma mulher samaritana, e ela fala com Jesus: Senhor, como sendo tu judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus trava um diálogo com aquela mulher, dizendo: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, é você que pediria, e ele te daria água viva, água que faz saltar daqui para a vida eterna, faz uma fonte que salta daqui para a vida eterna. E essa mulher, ela interessa pela água, né, que Jesus lhe oferece. Jesus fala com ela: vai e chama o teu marido. Ela fala: mas como? Eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que tens agora não é o teu. Depois que Jesus explica para ela profeticamente a situação embaraçosa que ela estava vivendo, ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta, né? Eu vejo que tu és profeta. E ela pergunta ao seguinte: nossos pais adoraram nesse monte, referindo ao monte Gerizim, que estava em Samaria. E você disse que nós devemos adorar em Jerusalém. Na verdade, onde nós devemos adorar? Né? No monte Gerizim, né? Onde está a igreja dos samaritanos? Ou nós devemos adorar em Jerusalém, onde está a igreja dos judeus? Jesus disse: mulher, vem a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É daqui que o pastor João Calenda Lemos sempre dizia: a igreja do adorador não tem parede. Onde está um verdadeiro adorador?
ele vai sempre estar adorando ao Senhor, independente da circunstância. Veja o que diz o salmista no Salmo de número 84. Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Vale de Baca era um lugar arenoso, um lugar onde a água batia e se esvaía, mas a Bíblia diz, passando pelo Vale de Baca, faz nele uma fonte. Vale de Baca é traduzido como Vale de Lágrimas, o lugar do choro, onde o adorador, ele faz do lugar onde não tem possibilidade de parar a água, ele faz daquele lugar um tanque cheio de água. A chuva também enche os tanques, porque o verdadeiro adorador, ele não conhece limites geográficos. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Nesse primeiro item aí, né, como e onde que o adorador deve adorar, primeiro informar que o lugar geográfico para o adorador, isso não importa, né, se é em Jerusalém, se é no Monte Gerizim, né, se é no vale, né, se é nos montes, isso não importa. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Hoje o que está acontecendo muito, né, são shows, né, e não adoração. Multidões se ajuntam em templos, estádios ou praças para assistirem shows gospel. É o Jesus Vida Verão, o Jesus Verão da praia, o Jesus Verão da Barra, o Jesus Verão disso, Verão daquilo, e ajunta aquele monte de gente para ouvir celebridades que vão estender-se até mais da meia-noite e fazendo aquela maior algazarra, e no outro dia os corações estão vazios, porque não foram para adorar, foram para assistir um show, né? Foram para assistir um espetáculo. Na verdadeira adoração, Jesus é o centro da adoração. Somente Ele é o centro da nossa adoração. E como ainda nós devemos adorar, o segundo item? Com o culto racional. O apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Adorar a Deus com culto racional é adorar a Deus com raciocínio, adorar a Deus com a razão, né, sabendo o que está fazendo. Tem muita gente que diz que quando está cheio do Espírito Santo, perde o controle, perde a razão. Isso não é a verdade. A verdade é que o verdadeiro adorador, ele sabe o que está fazendo. Ele glorifica a Deus, sabendo do que está fazendo no culto. O nosso terceiro ponto vai falar sobre gestos e atitudes da adoração a Deus. O primeiro gesto aí, adorar-se e prostrar-se diante de Deus, né? Há um hino que diz, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Na consagração do templo de Jerusalém, a Bíblia diz que Salomão prostrou-se de joelho em adoração ao Senhor. E naquele ato de adoração, Salomão disse, Senhor, quando esse povo pecar e eles forem dispersos, eles saírem fora da terra, porque desobedeceram ao Senhor, quando eles olharem para esse templo e buscarem a sua face, perdoa os seus pecados, Senhor. Sara a terra desse pessoal, sara o coração deles, perdoa eles. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Salomão. E a glória de Deus encheu o templo. Encheu de uma maneira tão tremenda e gloriosa que os sacerdotes não podiam ficar de pé na presença do Senhor, nos informa o texto sagrado. Porque Salomão, ele se prostrou diante do Senhor. Sempre que tivermos coragem de nos prostrarmos diante de Deus, ele terá coragem
de ouvir as nossas preces, os nossos rogos, as nossas dores e se inclinar para nós. Uma outra atitude, um outro gesto para nós adorarmos a Deus é através do cântico, louvar a Deus cantando, cantar ao Senhor com ações de graças em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16, nós encontramos aí essa expressão, cantando ao Senhor com ação de graça em vosso coração. Nós encontramos Davi, quando ele ocupou o reino de Israel por 40 anos, liderando a nação de Israel. Uma das primazias, uma das prioridades de Davi foi organizar a música em Israel. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que revezavam em turnos, com 280 maestros que separavam as vozes, tanto em coral como em canto individual, para louvar ao Senhor nosso Deus. A música na igreja, ela deve também ser uma prioridade para os corações adoradores, para aqueles que querem adorar a Deus. E por fim, glorificar a Deus. Adorar a Deus glorificando o seu nome. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. Todo o nosso espírito, alma e corpo deve ser conservado irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É o texto que está citado aí, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Uma vez que nós somos templo do Senhor e que Deus habita em nós, nós precisamos glorificar a Deus em nosso corpo. O salmista lembra que a nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus o glorifica. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-se diante dele. Glorificar a Deus é reconhecer a glória de Deus, é reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a majestade de Deus. Cada vez que nós reconhecemos a santidade de Deus, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós glorificamos o nome do Senhor com nossos atos, no nosso trabalho, glorificamos a Deus com nossos atos na escola onde a gente estuda, glorificamos a Deus no culto, glorificamos a Deus na rua, com a nossa vida honesta, cumprindo nossos deveres, nós glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus quando somos bons vizinhos, quando somos bons maridos, quando a mulher é uma boa dona de casa, uma excelente esposa e mãe dos seus filhos. Em tudo isso são maneiras de glorificarmos ao nome do Senhor, cumprindo com os nossos deveres diários. Que Deus nos ajude para que nós nos tornemos cada dia verdadeiros adoradores ao Senhor. O verdadeiro adorador não reconhece limites, não reconhece espaço geográfico. Aonde está um verdadeiro adorador, está uma alma grata, uma alma que se rende incondicionalmente aos pés do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo. Se Deus quiser, compartilhe esse conteúdo para que muitas outras pessoas possam ser edificadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.